Olá, está começando uma minissérie especial sobre o Quebrando o Silêncio. Você conhece essa campanha? Ela acontece há 20 anos e é realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul. Infelizmente, nós somos acometidos por casos de violência todos os dias. Às vezes só vemos pela TV, mas às vezes acontece bem ao nosso lado. A violência doméstica acomete e faz com que muitas pessoas sofram em todo o mundo. Cerca de 7% das mulheres que morrem ao redor do planeta, infelizmente, foram vítimas da violência doméstica. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a realidade desse projeto que tem ajudado essas pessoas. E a nossa convidada especial de hoje é a professora Thelma Brenha. Tudo bem, professora? Tudo bem, Rebeca, e com você? Muito bem, é um prazer estar aqui com a senhora. A professora Thelma, ela coordena o projeto Quebrando o Silêncio aqui no estado de São Paulo. E a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a história desse projeto. Então fala pra gente como que o projeto Quebrando o Silêncio surgiu há 20 anos atrás. Qual que foi a motivação para a igreja criar um projeto como esse? Rebeca, a motivação da igreja foi exatamente a necessidade que a igreja percebeu em relação a este assunto, sobre o abuso e a violência que as mulheres sofrem. E exatamente foi este o primeiro passo que o Quebrando Silêncio deu, falando sobre este abuso e essa violência sofrido pelas mulheres, que era um abuso e uma violência velada. Elas ficavam extremamente vivendo essa dor ali dentro da sua casa, sem conseguir saber o que fazer e como fazer. Então o projeto, ele surgiu exatamente em função dessa demanda, para ajudar as mulheres a quebrarem o silêncio. Então o projeto veio ensinar, educar, ajudar as mulheres a entenderem que elas não precisam sofrer este abuso, que elas não precisam sofrer caladas, elas podem falar sobre a dor, elas precisam quebrar o silêncio. Então, há 20 anos atrás, nós só falávamos sobre este tema, sobre o abuso e a violência doméstica. Só que conforme o tempo foi passando, a gente entendeu que existem outros assuntos também pertinentes e necessários de serem quebrados. E aí a campanha se estendeu um pouquinho mais, então a gente começou a falar sobre a questão do abuso infantil, o abuso do idoso, sobre a questão das drogas, do álcool, que são coisas que muitas vezes não se fala sobre elas. E a campanha ela se estendeu um pouquinho mais, ela se tornou um pouco mais abrangente, mas ela nasceu mesmo em função da demanda do abuso e da violência feminina. E até hoje, essa é a nossa bandeira principal do Quebrando Silêncio. Só que depois de 20 anos, com o passar dos anos, essa campanha se tornou mais abrangente, com outros assuntos também. E abordando aí, no caso, atendendo outro público, né, que são os idosos, as crianças, enfim, todo o ambiente doméstico, ele acaba sendo bastante violentado e às vezes a gente não tem ciência de todas essas situações. Dentro do projeto, vocês têm formas diferentes de atuar. Ele existe dentro da igreja e ele existe para o público externo. Isso. Né? Fala um pouco para a gente sobre essas estratégias, como o projeto funciona na prática. Exatamente como você disse, este projeto ele atende a demanda interna da igreja e atende também o público externo. Então, dentro da igreja, como que nós fazemos? Nós atendemos a igreja com este material. Todos os anos as famílias da igreja recebem a revista do Quebrando o Silêncio. Então nós temos uma revista especial para atender o nosso público interno, para que eles possam ler mais sobre o assunto. E nós também levamos para a igreja um sábado especial, que é o 4º sábado de agosto, onde nós só falamos sobre isso em toda a América do Sul. Então a gente prega no sábado de manhã, a gente faz palestras à tarde, mesa redonda, diálogos abertos, né? É bem aquele momento de você trazer para dentro da igreja Isso. Especialistas também e abordar isso de uma maneira aberta com a igreja. Isso, certo? com psicólogos, psiquiatras, advogados, para que pudessem tirar as dúvidas, né, das mulheres e de como agir. Então, toda essa campanha interna é feita desta forma, geralmente neste 4º sábado. E também, depois, a gente continua este projeto fazendo uma campanha para o público externo, através de passeatas, através de distribuição dos folders, com faixas na rua,
E assim, existem várias maneiras, né? Carreatas, com alto-falante. Na rua a gente tem a abrangência muito grande, a gente aproveita muito a presença dos desbravadores, dos aventureiros, com a fanfarra, para fazer um barulho mesmo. A gente vai para a rua quebrando silêncio. E aí a gente fala, explica, cada vez que você entrega, né, um folder para uma pessoa, a gente fala um pouquinho da campanha, para que elas possam estar entendendo o que nós estamos fazendo. Então é muito lindo ver essa campanha, é um momento único, onde nós estamos à frente para ajudar as pessoas a entenderem a importância de estarem falando, de estarem quebrando o silêncio que oprime. Já que a senhora falou da revista, eu vou aproveitar e vou mostrar de novo aqui na minha câmera. A revista, todo ano ela traz uma temática diferente, né? Esse ano a temática é violência psicológica. Você é vítima ou vilão de relações tóxicas? Então, todo ano a gente vai ter essa temática diferente sendo trabalhada, né, professora? Esse ano, temática violência psicológica vem bastante a calhar, né? Quando a gente está em uma situação de pessoas que saíram de uma pandemia de 2 anos num ambiente bastante virtual, né, de maior intensidade mesmo, pela procura do virtual, a gente acaba tendo a violência psicológica também nesse ambiente virtual e também no ambiente presencial. Isso não tem nem como diferenciar tanto, mas ela existe com maior intensidade hoje. Por que esse tema é importante e foi trazido esse ano pela campanha? Na realidade, Rebeca, o que aconteceu foi o seguinte: a pandemia ela acentuou os casos de violência, infelizmente, porque a mulher passou a viver junto com seu agressor dentro da sua própria casa, o idoso passou a viver junto com o agressor, as crianças passaram a viver junto com os abusadores dentro da própria casa. Então, as estatísticas mostram que esses 2 anos de pandemia fez com que a violência doméstica aumentasse. E você sabe que a violência física, ela é extremamente gritante, a gente percebe, mas a violência psicológica, a violência emocional, ela é velada. Então, pós-pandemia, nós sentimos uma necessidade enorme de falar sobre este tema. Então, para que a gente possa quebrar a violência emocional também, para que as pessoas possam entender o que é uma violência emocional, como elas são atingidas pela violência emocional. Então, este tema veio pós-pandemia, pela necessidade mesmo do momento que nós estamos vivendo. E é muito interessante, a revista não vai abordar só esse tema, é importante destacar aí para você, não é apenas esse tema que será abordado na revista, na campanha do ano de 2022, os outros temas também vêm sendo abordados, mas esse é o tema principal. E aí a gente consegue dar um foco, né, a cada ano dando um foco diferente à temática do programa. Isso. Muito bacana, professora. Agora explica pra gente os resultados que a gente consegue ter com uma campanha como essa. São resultados que não dá para mensurar. A gente não consegue saber de fato, né, como que as pessoas estão sendo alcançadas. Em um tema como esse de violência psicológica, por exemplo, a gente consegue ver de repente que vai ter efeito tanto para quem está sofrendo, como para quem de repente é agressor e ainda não identificou que tem esses traços, que tem esse comportamento, e pode ajudar também essa pessoa. Mas no caso, por exemplo, da assistência que a igreja pode dar pós-projeto, mostra pra gente algum tipo de exemplo de assistencialismo que a igreja pode favorecer para as pessoas que precisam de apoio quando buscam por nossa ajuda. Então, Rebeca, você tocou num assunto bem importante. O projeto do Quebrando Silêncio, claro que ele foi desenvolvido para a pessoa que é abusada, mas ele também pensa no abusador, sabe? Então, exatamente isso. Nós estamos trabalhando com os 2 públicos, do abusado e do abusador, porque nós queremos que todos encontrem a paz dentro do seu lar, dentro da sua própria vida. Então, nós trabalhamos também para eles, não só para o abusado, sabe? Isso é muito importante. E, como você disse, essa campanha, ela tem já tantos anos, né, sendo feita e acontecendo, a gente não tem como mensurar os resultados que nós conseguimos com essa campanha. Mas hoje, exatamente após a pandemia, nós criamos um projeto que se chama Ouvido Amigo. Este projeto, ele é realizado por psicólogos voluntários. Olha que lindo! Pessoas da área da psicologia se voluntariaram para fazerem este projeto acontecer de uma forma linda, dando uma assistência. Então hoje, através do projeto Ouvido Amigo, nós temos a possibilidade de encaminhar pessoas para terem essa assistência, pelo menos no primeiro momento, né? Para que elas possam ter uma terapia breve.
Então hoje nós temos este caminho que nós estamos seguindo. E nós temos assim, dentro do nosso coração, a certeza que este projeto já fez com que muitas pessoas pudessem quebrar o silêncio, com que muitas pessoas pudessem denunciar, mas nós não temos como mensurar. Principalmente quando você sai para a rua, você faz uma campanha de utilidade pública, você não consegue mensurar onde você vai alcançar, né? Quantas pessoas você conseguiu com este projeto. Mas dentro do nosso coração nós temos a certeza que muitas pessoas já foram libertas desta opressão, da violência através do nosso projeto. E nós temos muitas histórias também relatadas, mas a gente não tem assim como mensurar no todo. Mas o que é lindo ver é aquilo que a gente pode fazer através deste projeto, não é verdade? Porque além de ser um projeto educativo, preventivo, de utilidade pública, é um projeto para salvar vidas e para ajudar que famílias possam voltar a serem felizes e viverem em paz dentro do próprio lar. Isso é muito importante dentro do projeto. Muito bacana. Professora, dentro do estado de São Paulo, temos uma mobilização especial para o mês de agosto. Na verdade, a campanha, a senhora já falou, ela acontece ao longo do ano, mas ela é intensificada no mês de agosto em todo o Brasil. Para dentro do estado de São Paulo, que é a sua abrangência, quais são as estratégias que estão sendo desenvolvidas e pensadas para esse ano de 2022? Rebeca, este ano de 2022 é um ano comemorativo do Quebrando Silêncio. Então, nós estamos muito felizes porque os campos de toda a União Central Brasileira, eles estão muito animados e muitas coisas irão acontecer ali dentro dos campos. Nós vamos fazer em conjunto com as associações do Estado de São Paulo, do Centro de São Paulo, uma grande passeata na Avenida Paulista. Então ali nós queremos no dia 28 de agosto parar a Avenida Paulista mais ou menos por 1 hora e meia, fazendo uma passeata e também depois nós vamos estar falando um pouco da campanha para que as pessoas possam entender de fato tudo aquilo que eles estarão lendo nas faixas e nas plaquinhas que nós estaremos levando. Mas nas igrejas irão acontecer tudo aquilo que eu já falei, né? Os sermões, palestras com psicólogos, as líderes estão preparando um material muito bom, educativo, preventivo, falando sobre a campanha. Nós vamos fazer podcasts, entrevistas com psicólogas, com psiquiatras, feira de saúde. São muitas as ações, muitas coisas estarão acontecendo neste ano. Eu tenho a certeza que o resultado vai ser surpreendente. E é interessante também, bom a gente enfatizar que além da revista, né, o material disponibilizado para os adultos, também tem um material específico para as crianças. Então, a campanha realmente ela quer alcançar todos os públicos. Agora, para fechar aqui nossa conversa, professora, a gente sabe, você que está aí também sabe disso, que a igreja ela se preocupa em dizer não à violência, porque isso é seguir o exemplo de Jesus. Né? Jesus ele não aceitava a violência, então dizer não à violência é seguir o exemplo de Jesus. Mas o interessante é que a igreja ela não se baseia só na Bíblia para isso. Ela procura, né, formas mais sólidas de trazer informação, de informar os seus membros, né, as pessoas que estão na igreja, de informar as pessoas que estão também fora da igreja sobre o que Jesus quer para a gente. Né? É isso mesmo. A gente se baseia na Bíblia, sim. É a primeira base, como você diz, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus, de Jesus para as famílias é que elas vivam em casas felizes, em segurança, em paz. Esse é o desejo de Deus para a nossa família. Mas nós nos baseamos também no que a ONU fala sobre os direitos humanos, sobre o que o ECA fala, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. Então a ONU diz que todos nós temos que ter uma vida feliz. Nós temos liberdade, devemos ter liberdade de expressão, liberdade de comunicação. E isso é muito importante. Então, o projeto Quebrando o Silêncio também está baseado nessas leis. O ECA, ele previne a criança e o adolescente e fala da importância das crianças serem felizes, terem o direito de estudarem, aprenderem, terem o seu emocional preservado. Então, isso é muito importante quando a gente sabe que o mundo está assim envolvido na felicidade do ser humano também, não apenas a igreja baseada na Bíblia, né? Mas as pessoas, os advogados, os estudiosos entendem o quanto nós precisamos ter o nosso emocional preservado, a nossa parte física preservada também. E é assim, baseado em todos esses conceitos e estatutos que também o projeto Quebrando o Silêncio foi escrito e ele é desenvolvido. Então, quando a gente para ver o projeto num todo, é um projeto muito lindo, muito especial.
além de ser preventivo, educativo, de utilidade pública, é um projeto que está ali para apoiar aquela pessoa que sofre. Apoiar não apenas a mulher, mas apoiar as crianças, apoiar os idosos, e nós levantamos todos os anos essa bandeira do Quebrando o Silêncio com muita alegria e com muita realização e também, Rebeca, com o nosso senso de missão cumprida. Cada vez que chega o momento da gente fazer essa campanha, eu me sinto muito feliz, porque é como se eu estivesse cumprindo este dever com a sociedade. Obrigada, professora. Obrigada por sua participação. Você que acompanhou viu como foi importante tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Se você vai participar da campanha Quebrando o Silêncio na sua igreja, agora você já tem bastante informação sobre como ela deve acontecer e quais os objetivos que ela tem. Obrigada mesmo por sua participação, professora. A gente se encontra na semana que vem, no nosso próximo episódio. E se você quer conhecer mais sobre esse projeto, acesse o site que aparece aqui embaixo para você conhecer mais e poder compartilhar também esse material com as pessoas que você conhece e, da sua forma também, quebrar o silêncio. Até semana que vem.